Queridos, abram suas Bíblias no Salmo 16, versículo 12. Hoje nós trabalharemos uma temática interessante, que ela tem por título uma pergunta: qual presente você dará a Deus? Peço aos amados que estejam atentos. Temos um tempo curto. Amém. Salmos 16, 12. A pergunta título é: qual presente você dará a Deus? O versículo que vamos ler, o capítulo 16, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Curva sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, aqui estamos para Te agradecer. Agradecer pelas maravilhosas bênçãos que o Senhor derrama sobre todo o Seu povo, Pai. Conduz a mim apenas como um vaso, Pai, para transmitir o que o Senhor deseja para cada um dos Teus filhos, Pai. Te agradeço pelo ano que passou e pelos olhos da fé. Já te agradeço pelo maravilhoso ano que está chegando, em nome de Jesus, amém. Queridos, o salmista, nesse texto, ele faz uma pergunta que talvez eu e você venhamos a nos fazer de maneira constante: o que eu poderia dar a Deus? Você pode se perguntar: o que você poderia dar a alguém que já tem tudo? O que você poderia dar a alguém que é dono de tudo? O que você poderia dar como finito a alguém que é eterno? O que você poderia transmitir a este Deus? Porém, queridos, o salmista, ao entoar este cântico, ele apresenta a nós algo que poderemos dar ao Senhor por tudo o que Ele nos fez nesse ano de 2023. Porém, antes de sabermos o que é, nós vamos ler o Salmo do seu verso 1 até o seu verso 14. E assim nós veremos talvez uma retrospectiva do seu ano. Vamos ler juntos? Versículo 1: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. A morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Eu criei, por isso disse: estou profundamente aflito. Em meu desespero declarei: todos são mentirosos.
que posso oferecer ao Senhor por tudo o que Ele tem me feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Queridos, talvez passe um filme na nossa mente quando lemos o versículo 3 e o versículo 8, que ele diz o seguinte: a morte me envolveu com suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa alguma, senão sofrimento e tristeza. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Em 2023, você lembra deste momento? Em 2023, você lembra deste momento ao qual o salmista, ele está relatando? Momento que você imaginava que não iria conseguir. Você lembra desse momento? Você lembra quando você disse que não suportaria, que não conseguiria, que tinha certeza que aquilo era o fim? Você lembra, queridos? Você não enxergava com os seus olhos a luz, porque apenas lágrimas enchiam todos eles. Lembra daquele momento que você quase caía em uma situação que hoje talvez não tivesse como voltar atrás? Você se lembra de tudo o que você passou no ano de 2023? Pois é, Cristo, Ele estava contigo em todos esses momentos. Mesmo quando você imaginava o contrário, e dizia como no verso 11: em meu desespero declarei, todos são mentirosos. Você estava com raiva, você estava angustiado, você estava triste. Lembra? Tenho certeza que você lembra. Mas Deus, Ele te colocou no colo. Deus, Ele olhou para ti e disse: não temas, porque de fato eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e sou eu que te sustento, sou eu que te protejo. E assim, queridos, as turbulências elas foram passando. O mar, ele foi se acalmando. O vento, ele foi diminuindo. E aqui chegamos, onde não imaginaríamos que talvez iríamos chegar. Concluindo assim, fechando assim, mais um ciclo. Mais um ciclo de vida. Mais um ciclo de bênçãos. Mais um ciclo de lutas, porém de vitórias. E aí, nesse momento, você pode se perguntar: o que eu vou dar a Deus por tudo isso que Ele fez em 2023 por mim? Por Ele ter me livrado de toda e qualquer circunstância que talvez iria me impedir de estar aqui. O que eu vou dar a esse Deus? É aí que nós vamos conferir a resposta do salmista. Uma resposta simples, que fará com que nós venhamos a agradar a Deus com um presente que você vai transmitir para Ele, demonstrando assim toda a sua gratidão. E a resposta está no verso 14 desse texto que nós lemos. A resposta para o que eu e você devemos transmitir a Deus como gratidão por tudo que Ele fez por nós está no verso 14, que diz o seguinte: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Queridos, talvez você esteja se perguntando: que votos, pastor? Que votos seriam esses? Amados, nós temos 4 situações em que você transmitiu votos a Deus, e que Ele ficará bastante grato por receber de você este presente.
O primeiro voto foi aquele que você fez a Ele quando a chapa esquentou. O primeiro voto que você fez a Deus foi quando o bicho pegou. E aí você fez: ah, Senhor, se tu me livrastes. Lembra? Lembra desse voto? Se eu sair dessa, Senhor, se o Senhor me livrar, se eu sair dessa, Senhor, se eu tiver mais tempo. Lembra? Lembra desses votos que você fez a Deus? Você lembra? Eu tenho certeza. Lembra quando você disse: Senhor, se eu conseguir aquilo, se eu conseguir aquela coisa, se isso chegar até as minhas mãos. Aí você pode complementar da forma que você complementou. Aí talvez você disse: eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais. Queridos, a primeira coisa que fará com que Deus esteja agradecido com o presente que você vai dar a Ele nesta noite, é você cumprir os votos que você fez a Ele quando a chapa ela esquentou, quando o negócio estava estreito e você olhou para Ele e transmitiu estas palavras: se eu conseguir, se eu chegar, se o Senhor permitir. E aqui você está, graças ao Deus Todo-Poderoso, aqui você chegou. Esteja com o coração grato e transmita para Deus toda essa gratidão perante o povo dele. O segundo voto é aquele que você está fazendo hoje. É o voto que você está dizendo a Deus hoje. É o voto que você está aí no seu lugar, afirmando que em 2024 você vai ser um servo melhor, que em 2024 você vai se dispor mais ao reino, que em 2024 você vai dedicar mais tempo às vidas e menos tempo às coisas, que em 2024 você vai estar cada dia mais servindo a esse Deus Todo-Poderoso, engajado, cada dia mais próximo dele. Este é o voto que você está fazendo hoje, em seu coração, transmitindo a Deus que em 2024 você vai ser um servo melhor, e você vai estar vindo mais ao templo de Deus, e você vai estar se derramando mais aos pés dele, e você vai estar buscando muito mais ele do que você buscou em 2023. Quer dar um presente a Deus? Cumpra isso que você está dizendo em seu coração neste exato momento. Cumpra, queridos. Cumpra a Deus os seus votos. A pergunta inicial foi: o que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida? E a resposta é: pagarei os meus votos na presença de todo o seu povo. Amados, o primeiro, você vai lembrar dos votos que você fez outrora. O segundo, você vai lembrar os votos que você fez hoje. No terceiro, você vai cumprir os votos que você fez perante ao altar, ou aqueles que estão ao seu lado. Homens, em 2024, ame mais a sua esposa, se dedique mais a ela. O teu ministério é dar a vida por aquela que o Senhor colocou ao teu lado como ajudadora idônea. Em 2024, cumpra os votos que você fez perante ao altar, perante a Deus, perante a todas aquelas testemunhas, onde você afirmou que é na alegria, na saúde, até que a morte. Cumpra estes votos. Mulheres,
seja a mulher que edifica a sua casa, que é exemplo de oração, que busca pelo Senhor, que incentiva o seu marido a estar cada vez mais perto do Pai. Seja a mulher sábia. Incentive o seu marido a ler a palavra. Incentive o seu marido a orar. Incentive o seu marido a estar diante de Deus. Cumpra este voto que você fez, não só na minha presença, mas na presença de Deus. Filhos, seja o filho que obedece e honra o seu pai e a sua mãe, porque foi Deus que escolheu eles para estarem lado a lado na tua vida. Queridos, cumpra os seus votos a Deus. E em quarto lugar, cumpra o voto de anunciar o reino de Deus. Cada um que desceu as águas do batismo, em sua pública profissão de fé, afirmou que serviria ao Deus Todo-Poderoso e que seria uma testemunha de Cristo aonde estivesse. Quer presentear a Deus em 2024? Que as pessoas vejam cada dia mais o brilho de Jesus Cristo na tua vida. Que ao olharem para você, elas não te enxerguem, elas vejam Jesus. Elas vejam o brilho de Deus na tua vida. Cumpra o voto que você fez, não a mim, porque a mim você não deve nada, mas a Deus, que é dono, mantenedor e sustentador da sua vida. Sim, cumpra, porque este será um presente extraordinário que você vai dar a Deus. Que com o seu coração você fale mais sobre Cristo do que com a sua boca. Que com o seu coração você transmita em ações práticas o amor de Cristo, mais do que com as suas próprias bocas. Amados, nesta noite que fizemos essa retrospectiva de tudo quanto Deus fez por nós, vemos o que poderemos fazer em gratidão a Ele, que é cumprir aquilo que afirmamos a este Deus Todo-Poderoso, cumprir aquilo que dizemos a Ele diariamente que iremos fazer. Através da nossa gratidão, vamos pagar, queridos, os nossos votos a Deus. E é interessante que eu preciso ressaltar: pague logo. Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 5 diz: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumprir, porque Ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprir. Amados, que em 2024 possamos estar todos os dias afirmando que o nosso Pai, que desejamos amá-lo, que desejamos tocar o seu coração com as nossas orações, que desejamos estar derramando os nossos pés, que em 2024 você possa afirmar que está mais perto do Senhor, lhe adorando com tudo o que somos, lhe rendendo glórias e aleluias. Queridos, a oportunidade de você presentear aquele que deu a vida por mim e por você está aí. Cumpra os seus votos a Deus. Cumpra aquilo que você prometeu a Ele em secreto no seu quarto. Cumpra a Ele o que você prometeu neste momento, nesta noite. Cumpra e honre a Ele por tudo que Ele tem feito na tua vida. Amados, nesse momento eu queria convidar toda a igreja, aqueles que puderem, a se ajoelhar.
e transmitir o desejo de pagar, de cumprir os votos que você fez a Ele, na presença de todos os santos. Aqueles que puderem, se ajoelhem perante a Deus e não a mim. E lembre-se que os votos que você fez precisam se cumprir. Que os votos que você fez precisam estar sendo entregues ao Deus Todo-Poderoso. Não permita que este ano de 2024 passe sem que você esteja de joelhos ao Pai, agradecendo por tudo que Ele fez na tua vida no ano de 2023 e pagando a Ele, que é digno de honra, que é digno de glória e que é digno de louvor. Que Deus abençoe a tu e a tua família, e oremos neste momento.